A paz, amadas. Deus vos abençoe poderosamente. Que a força de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada uma de vocês. Diz aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para que a gente possa começar essa aula que será de impacto no mundo espiritual. Nós começamos a trabalhar a fome da alma. Foi o tema que eu dei para essa série. E aí eu quero trabalhar com vocês algumas questões voltadas para desejo e tantas outras realidades que influenciam diretamente na nossa forma de lidar com o mundo espiritual. E quando isso está desordenado, a gente não consegue cumprir o nosso chamado. Só que, antes mesmo da gente pensar na parte espiritual, tem a nossa parte humana, o nosso ser mulher, para muitas aqui, o ser mãe, para outra ser esposa, para outra ser solteira, para outra ser viúva, para outra ser divorciada, para outra ser a filha, e assim vai sucessivamente. Quando existem essas ordenações no nosso coração, a gente consegue trabalhar a nossa humanidade de uma forma coerente. A gente consegue fazer aquilo que nos foi proposto de uma forma sábia, com discernimento, com entendimento e com uma capacidade muito maior do que nós tínhamos antes. Por isso eu quis trabalhar antes dos dons, antes de caráter, né? Eu quis trabalhar toda essa questão que está voltada para os nossos desejos, para a nossa alma, para o nosso coração, para que a gente não se perca. Alessandra, por que você teve esse desejo? Porque eu já vi muita gente boa, muita gente ungida se perder no caminho. Eu já vi muita gente que tinha retidão no coração perder a capacidade de retidão. Eu já vi muita gente que dizia amar a Deus e se perder no processo. Por isso é importante, eu tenho esse desejo de que a gente conheça cada vez mais aquilo que move o nosso coração, aquilo que move o nosso entendimento, para que a gente não se perca de nós mesmas, sabe? Não é só se perder na caminhada, é a gente não se perder da gente mesma. A gente não se perder daquilo que nós fomos criadas, a nossa essência, o nosso primeiro chamado é ser mulher. Mas uma mulher inteira, uma mulher capacitada, uma mulher que por onde passa é cura. Uma mulher dotada de um conhecimento diferente que não tem a ver com o conhecimento da terra, e que maravilha se você tem esse conhecimento. Mas é aquela mulher dotada de um conhecimento que vem do alto. Aquela mulher que consegue ouvir situações que a ela são relatadas e ela consegue filtrar e ter um discernimento claro acerca disso. E nós estamos tão superficiais, que a gente foi se perdendo no processo e no caminho. Por isso Deus hoje, ele vem nos sacudir para que haja um resgate tão especial da nossa alma, da nossa dignidade, do nosso coração, para que nós possamos então ser vasos de honra. Sim, de barro, mas de honra. O vaso que, se necessário for, o oleiro vai pegar, vai quebrar, vai amassar, vai levar para a olaria, vai refazer o vaso, mas você não perde a sua essência. Você não perde a sua essência. E por isso hoje a gente vai trabalhar a distorção dos desejos, enfraquecimento, de uma certa forma, moral, e que nos leva ao enfraquecimento na alma. E aí, eu quero trabalhar o coração. Eu me pautei nessa aula no coração, buscando de Deus, lendo provérbios, refletindo com o Senhor, buscando dele o que ele queria fazer, também ele me mostrando aquilo que ele havia feito comigo. E isso é tão importante, os passos que Deus faz com que eu dê na minha vida, na minha caminhada, isso é de suma importância. Então, vamos começar o seguinte. Enquanto os seres humanos não tiverem consciência da importância do seu coração e do campo das suas emoções, ele se perderá. E em algum momento,
tanto dentro da filosofia, em várias esferas da filosofia, em algum momento, dentro da nossa sociedade, é colocado o nosso intelecto muito acima das nossas emoções. Obviamente, a gente tem um equilíbrio. Você tem o racional, mas o seu emocional, o campo das suas emoções, se ele não estiver alinhado e ordenado com a verdade, com a retidão, você é só um fragmento passando pela terra. E aí a importância que eu disse para vocês que nós estaríamos tendo aulas muito mais profundas, porque saímos da fase de meninas e Deus hoje nos chama a uma fase de maturidade. A gente já não está mais miando e Deus fala, agora vem rugir. Então, ao rugir como mulheres adornadas pelo Senhor, a gente entende a importância de cuidar do nosso coração. A importância de cuidar do nosso coração. Por que, Alessandra? Porque o coração é a fonte de todas as atitudes que irão definir uma pessoa. Grava isso. O que define você não é o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento acadêmico, isso é só uma característica. O que te define são seus comportamentos, sua personalidade, a forma com que você lida com a vida. Então, eu quero repetir para você, o coração é a fonte de todas as atitudes, todas as atitudes que irão definir uma pessoa. E quando você entender essa profundidade que Deus está nos levando, as pessoas que convivem com você poderão ser instruídas pela sua experiência real, com toda essa realidade. Você pode instruir seu filho, você pode instruir seus filhos, né? Você pode instruir um neto, um marido, um amigo, um profissional que trabalha com você. Você começa a entender a dimensão que Deus está nos levando. E aí ele fala, mas para isso, eu preciso retirar de vocês o comportamento algodão doce. Todo mundo aqui já deve ter comido, pelo menos acredito que sim, na nossa infância. E se não comeu, pelo menos já viu o que é um algodão doce. Agora, você já viu como é feito o algodão doce? Eu não sabia como era feito, claro, já tem um bom tempo, mas eu descobri que o algodão doce era só você pegar um tanto de açúcar, colocar dentro de um tambor giratório, né? E ali você coloca um corante da cor que você quer, e aí vai se formando aquela bola que encanta o olhar de uma criança. Só que quando você pega o algodão doce, eu já fiz essa experiência, você pega o algodão, se você aperta, ele some. Só fica o colorido, ou verde, ou amarelo, ou rosa, fica só o colorido na tua mão. E eu quis chamar esses comportamentos de algodão doce porque são muito rasos e eles se desfazem com muita facilidade. Então, se nós entendermos o que é um comportamento algodão doce, nós vamos querer fugir desse tipo de comportamento e nós vamos começar a passar em revista o nosso coração. Aí você entenderá por que tantas pessoas que um dia serviram, que um dia cantaram, que um dia foram cheias de Deus, que um dia pregaram e fizeram e aconteceram, era só um algodão doce. Somente um algodão doce. Não tinha profundidade. Esse comportamento algodão doce nos impede de viver profundidade. Então você vai lembrar sempre, como que é feito o algodão doce? Um pouquinho de açúcar, acho que a maioria aqui consome açúcar, né? Que aliás não é tão bom para a saúde, mas a gente consome um pouquinho de açúcar, um pouquinho de corante, uma coisa que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando você põe na sua boca, some. Se você apertar, some. E aí o Senhor, ele fala, é tão passageiro assim, tudo na tua vida é tão passageiro assim, por isso a reflexão de que tipo de comportamento nós temos trazido na alma, como está o nosso coração, como está aquilo que nós temos alimentado o nosso interior e como a gente pode trazer isto para fora.
E a gente fala assim de uma fé rasa, a gente fala de uma superficialidade, como se só o outro fosse superficial. Só que chegou o momento de nós avaliarmos o quanto nós temos de profundidade, o quanto nós temos, o quanto nós somos profundas de verdade. Porque no raso, esse comportamento chamado algodão doce, ele nos impede de lidar com Deus, conosco e com os outros de forma madura, real, sincera, honesta, humana, mas humilde. E eu gostei tanto da forma com que eu orava e buscava de Deus, e Deus dizia assim: enquanto não houver um alinhamento dos desejos, um alinhamento de caráter, não pode ser trabalhado dons. Porque se uma pessoa recebe algo especial da parte de Deus, mas não sabe cuidar, ela vai simplesmente, em algum momento da vida, jogar tudo fora. Tudo fora. Eu me recordo de uma moça que eu conheci há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Era uma moça que Deus usava com dons extraordinários. Ela tinha muitos dons. E eu me recordo de ter participado de alguns encontros assim, de jovem com ela, né? E eu via aquilo e todo mundo, nossa, por que isso, por que aquilo? Mas alguns detalhes do comportamento dela já davam indícios que ela não conseguiria levar aquilo à frente. Aí você fala, mas por que Deus permite, já que ele sabe que a pessoa não vai conseguir levar aquilo à frente? A responsabilidade de Deus conosco é muito grande, mas ele também não impede de que nós sejamos abastecidos do poder real que ele tem. Agora, compete a mim e a você cuidarmos daquilo que nós recebemos. Então, eu tenho aí um chamado de mulher, eu cuido daquilo que eu recebo como mulher. Não na superficialidade, mas na profundidade. Na profundidade de entender os meus anseios, meus desejos, de entender as mágoas que permeiam o meu coração, de entender a inveja quando ela chega, porque a gente sabe, de entender quando o comodismo está nos tomando conta de nós. Nós temos a liberdade de assumir tudo que é enxertado em nós e seguirmos crescendo cada vez mais, mas também nós temos a liberdade de, em algum momento, abrirmos mão de coisas tão maravilhosas por causa de coisas tão pequenas. E a gente abre mão. E a gente abre mão. E a gente já não tem mais tempo para viver uma vida irreal ou de um conto de fadas por causa de um comportamento algodão doce. Então, quero citar alguns exemplos assim. Existem pessoas, e eu quero falar disso com muita tranquilidade, existem pessoas que se encontram, oi, tudo bem? Ai, que lindo. Você fala, nossa, essa pessoa está tão doce todo dia. Aí você encontra com, ai, nossa, mas aqui nesse lugar todos são assim. E aí eles tratam todos assim muito bem. Não estou falando que a docilidade é ruim, não é. Só que existem pessoas que fingem uma docilidade irreal. E quando saem dali, o ambiente se torna nocivo, porque aquela pessoa que era a dócil é uma pessoa que ela não está se importando com quem você é. Ela não se importa, por isso Deus tem pressa nesse tempo e nessa geração, que se levante um povo que se importa com a alma do outro, que não somente pega o microfone ou venha para a internet ou chega na porta da igreja, paz, mas não está enxergando, não é capaz de enxergar quem está vindo, não é capaz de se compadecer da dor do outro, não é capaz. Não tem como a gente servir nessa coisa rasa. O Senhor, ele fala, olha, eu colocarei a minha unção nos teus olhos para que você tenha a ousadia de enxergar além do que está sendo mostrado a você e a capacidade ao enxergar isso, intervir, porque se eu, Deus falando para você, se eu, filha minha, levanto você
para trabalhar ali na acolhida de uma igreja. Você não é só a pessoa que está distribuindo sorriso, você é uma pessoa que está observando os outros através do olhar de Deus. E quando você olha o outro que chega com um sorriso, você fala, nossa, tá feliz. Às vezes chega cabisbaixo, você entende assim, alguma coisa aconteceu. Às vezes a pessoa chega, seu coração fecha, você diz, Senhor, nessa santa missa de hoje, eu comungarei em favor daquela pessoa. A necessidade de que a gente entre profundamente naquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Não usar as coisas de Deus para se sobrepor, para se sobressair, para aparecer. Não usar as coisas de Deus para tapar tanta coisa dentro do seu coração, porque tem pessoas que usam as coisas de Deus para tapar suas carências, suas frustrações, para ressaltar seu ego, seu orgulho. Entende isso? Olha como que Deus vai trabalhando em nosso interior e fala, vocês precisam ser inteiros. Vocês precisam ser inteiras. Vocês são pessoas inigualáveis, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Vocês são pessoas distintas. Deus olha para mim e para você como pessoas distintas. E Ele quer, a partir disso, que a gente também passe a olhar para nós mesmos. Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Será que Ele não tem falado comigo? Ou será que eu não sei escutá-lo? Porque estou superficial com Ele, na minha relação com Ele. O respeito pelas pessoas, gente, está acabando. Isso dentro da igreja. Isso dentro da igreja. Existem pessoas que vão usar da palavra de Deus para ferir o outro. E aí a gente vai entendendo como que o Espírito Santo vai agir em nós se ainda as mazelas não foram crucificadas com Jesus. Eu preciso passar por essa experiência de verificar meu coração e não é esperando que o outro me fale. Eu preciso passar pela experiência de verificar meu coração. A alma é a sede das emoções. E essa sede das emoções, gente, está atrelada à nossa personalidade e também à natureza espiritual. E tudo isso junto é um combo, a fonte de todos os nossos desejos eternos. Eu preciso pedir ao Senhor para passar em revista. E eu não posso ouvir essas partilhas, essas aulas e pensar assim, não, mas eu não tenho nada que me impeça do Espírito Santo agir em mim. Tem sim! Tem sim! Eu preciso pedir a Deus, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Quantas vezes nós já cantamos essa canção? Eu quero viver conforme a tua palavra. E a cada vez que o Senhor sondar o meu coração, me levanta para eu ser a mulher que eu preciso ser. E não é só na igreja, não. A mulher de liderança, a mulher de postura, a mulher que libera as palavras certas, a mulher que tem o entendimento certo, a mulher que vê além do óbvio, a mulher que recusa lanchinho com capeta, a mulher que se levanta para ser uma referência de Deus na terra, a embaixadora real do céu na terra, porque você não fala sobre Jesus 24 horas, e por mais que você tenha ministério, você não está dentro da igreja 24 horas, mas você é filha do Altíssimo 24 horas, lá no seu trabalho, as pessoas precisam ver o que permeia o seu coração, o que tem permeado o seu coração. Aí, Alessandra, nossa, às vezes eu estou tão ansiosa, às vezes eu estou tão inquieta, às vezes eu estou tão isso, tão aquilo. Quero te contar uma coisa.
As inquietações são uma forma poderosa para os desejos dominarem o teu coração. Agora eu vou te explicar como. Grava isso. As inquietações são uma forma poderosa dos desejos dominarem o teu coração. Eu posso estar com a Márcia Rocha, servindo num lugar, ou até mesmo, não vou colocar um exemplo de igreja, vou colocar um exemplo de trabalho. Suponhamos que eu trabalho com a Márcia, a gente trabalha numa multinacional juntas. A Márcia, ela tem uma capacidade diferente da minha. A Márcia, ela tem aquela capacidade de montar projetos, e os projetos dela são sempre muito descolados. E todas as vezes que ela apresenta um projeto, ela é muito bem vista e ela é muito bem quista por toda a diretoria, porque a Márcia sempre chega com algo inovador. Mas a Márcia, ela passa dias, horas se dedicando, buscando, consumindo conteúdo, e quando ela senta para montar esse projeto, ela coloca a alma dela. Estou dando um exemplo. E eu estou ali ao lado da Márcia, e eu vim de uma outra empresa que também era grande, cheguei nessa me sentindo e me deparo com a Márcia. Só que a Márcia tem uma qualidade diferente da minha. A Márcia tem uma doçura, uma brandura, é uma pessoa que realmente ela chega, mas ela não chega se impondo na marra. Ela se impõe pela qualidade e pelo talento dela. Pronto, descrevi a Márcia, ótimo. Agora vai eu. Estou dando um exemplo comigo, que é para não pegar duas aqui e você surtar. Aí chega eu, que também já vim de uma multinacional, que fazia projetos, e que acontecia, mas nunca consegui chegar num patamar que a Márcia está, mesmo com tudo que eu trouxe de bagagem. Então, quando eu começo a olhar para a Márcia, eu começo a olhar para ela e já começa a ficar inquieta, porque ela vai chegar com coisas novas. Eu estou trazendo uma realidade, vai captando o que eu estou dizendo. A Márcia está lá no cantinho dela, muito dedicada, e eu começo a ficar inquieta, porque a inquietação é uma das formas mais importantes pelas quais o desejo pode dominar nossa vida. E através da inquietação que eu começo a ter com a Márcia, eu vou gerando inveja. E a partir da inveja, eu não consigo dominar minha boca. Então eu começo a liberar e a criticar e a depreciar a Márcia, porque eu não consigo chegar no patamar dela. Então, todas as vezes que algo inquietar, incomodar teu coração, para, respira fundo e entende. Ei, não tá legal. Porque quando a inquietação entra, automaticamente ela vem acompanhada de um desejo, e esse desejo ele é distorcido. E através desse desejo distorcido, eu posso ser uma bomba relógio a qualquer momento. Por que nas nossas pastorais, nos nossos ministérios, nos nossos movimentos, na nossa igreja, nas comunidades, tem tanta confusão? Porque ninguém está satisfeito com o que tem, começa a ficar incomodado, mas fulano vai pregar e todo mundo gosta. Mas fulano não prega. Mas foi pregar hoje, todo mundo gostou. Todas as vezes que a inquietação entrar no teu coração, você pode ter certeza, seu desejo está distorcido. Todas as vezes. E você pode tentar esconder os seus desejos, mas eles influenciam o seu comportamento. Aí eu tô ali com a Márcia, nas costas da Márcia,
Eu falo mal, mas a Márcia chega e, oi, Marcinha, lindinha, fofinha, ai, parabéns pelo seu projeto. Só que dentro, eu tô assim, tomara que dê tudo errado. Vocês começam a perceber, gente, até me exalto. Quanto tempo que eu não dou aula com esses decibéis altíssimos? Quanto tempo, gente, perdão, mas eu não tô conseguindo controlar. A gente vai percebendo que os nossos desejos são frutos das inquietações. E aí, quando a gente entende isso, nós também conseguimos entender o outro. Por quê? Presta atenção. Se Deus está me instruindo acerca de desejos, do que é fomentado na minha alma, no meu coração, se Ele está falando de inquietações, Ele não está falando só de mim, Ele está ensinando que eu também perceba no outro esse tipo de coisa. Eu posso perceber no outro uma inquietação, e quando eu perceber no outro uma inquietação a meu respeito, eu não vou ficar como uma tonta olhando para o alto. Eu vou dobrar o meu joelho em casa e vou dizer: Senhor, eu sei que aquela pessoa está inquieta com alguma coisa relacionada a mim, mas pelo poder do teu sangue, blinda-me, e pela força do teu espírito, capacita-me a passar por essa cilada, essa teia montada pela inquietação e desejo desordenado do outro, me ensina a passar por essa coisa montada de cabeça erguida. Você vai entendendo. Olha como que Deus vai adestrando o nosso coração e nos conduzindo a um direcionamento completamente diferente. Como que Deus vai nos instruindo. Ele primeiro exorta a mim e a você. Aí ele fala assim: ei, olha quem é você, passe em revista. Veja quem é você de verdade. Você entende que quando você fica inquieta, vai surgir um desejo. Esse desejo nem sempre é bonito. Ele te ensina isso. Só que quando você está adestrada, você também consegue perceber isso naquela pessoa que é um parente que convive com você, no seu colega de trabalho, no seu chefe, naquela pessoa que serve no ministério com você. E ao invés de ter um embate, você, como mulher sábia, você dobra o joelho, porque quando o teu joelho toca o chão, o céu desce. E aí, o que acontece? Nós estaremos sendo hipócritas, muito hipócritas, se nós não levarmos a sério a nossa alma, que é fonte de todos os nossos desejos. Então, na inquietação surge um desejo. E ele vem desordenado. Olha isso. Aí Deus vai falando para a gente agora: não sejam hipócritas se você não levar a sério a sua alma, seu coração, o campo das emoções, porque lá está a fonte dos seus desejos mais profundos. E o nosso desejo distorcido, agora grava isso, o nosso desejo distorcido compactua diretamente com Satanás. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O nosso desejo distorcido, ele compactua diretamente com Satanás. E aí é onde entram realidades espirituais que aprisionam a nossa vida e a vida do outro. O meu desejo distorcido alimenta a potencialidade do mal contra mim e contra outras pessoas. Você tem noção do que é isso?
Aí o Senhor nos alerta no Evangelho. Olha como que Jesus é maravilhoso, porque ele alerta a mim e a você assim. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quando ele fala perder a sua alma, não só fazendo uma analogia de que você vai para o inferno, mas ele está dizendo assim, do que adianta você ter tudo se você perdeu-se de si mesma? Se você não tem mais referência de quem você é? Se você já perdeu a referência de quem eu sou? Se você não consegue controlar os seus ímpetos, as suas vontades, os seus desejos? E grande parte da nossa decepção e infelicidade, elas são atribuídas à nossa incapacidade de distinguir entre a verdade e a ilusão, gente. Porque quando eu não tenho capacidade para distinguir verdade e ilusão, eu não posso enfrentar a realidade. E o que é essa questão da verdade, da ilusão? Às vezes eu estou ali, decepcionada, infeliz, porque eu sempre acho que eu sou boa, que eu sou melhor, que eu sou muito santa, que eu sou a mais justa, as coisas não dão certo para mim. Mas eu nunca vivo a verdade de me confrontar, de entender o que está aqui dentro, o que surgiu aqui dentro. Quais as inquietações que estão aqui dentro que geraram desejos que são contrários a tudo aquilo que Deus me ensinou e contrário a princípios e valores. Não vamos pegar só a parte espiritual, mas contrário a princípios e valores. E às vezes eu acho que eu sou demais e eu invento para mim mesma. Eu invento para mim mesma essa realidade que eu sou, que eu vou, que eu faço, mas no fundo você sabe que não é, você sabe que você não faz, você sabe que você não é capaz, e isso gera em você uma inquietação, e essa inquietação pode te levar a ter muita inveja, pode te levar a tramar contra o outro. Por isso, o nosso coração ele tem que estar o tempo inteiro sendo apresentado ao Senhor. E ao invés da gente pedir ao Senhor assim, examina os desejos mais profundos, me ensina, Senhor, a ver quais são os desejos mais profundos da minha alma. A gente vive uma vida acomodada. Uma vida acomodada, protegida com orgulho fútil, e a gente consegue se satisfazer com as ilusões. Tem muita gente querendo servir ao Senhor, tem muita gente falando que quer conhecer a Deus, tem muita gente lendo, ouvindo muita coisa, tem muita gente querendo, dizendo isso e aquilo. Mas são poucos que todos os dias terão a dignidade de dizer, Senhor, limpa-me antes de vir com teu Espírito para me encher e abastecer. Quem eu sou, Senhor? Quem eu sou, Senhor? Aí a gente consegue entender por que em pleno século XXI, no século onde Jesus é tão falado, mas não é amado, respeitado e adorado. E que eu não posso brincar com os dons espirituais que Deus traz sobre a minha vida, porque se eu brincar com os dons espirituais, isso pode me acarretar coisas gravíssimas. Entende que se o seu desejo não está em Deus, você não tem como exercitar um dom de palavra de ciência. Você tem consciência do que é o dom de palavra de ciência? O dom da palavra de ciência é uma revelação profunda, que só aquela pessoa e o Espírito Santo passam a ter conhecimento. E a palavra de ciência é fonte de cura e libertação inesgotável. Que você pode estar orando por uma pessoa adulta. E no momento em que você está orando, Deus diz assim, bicicleta. E aí você fala bicicleta e você continua orando e você fala para a pessoa assim, a palavra que Deus me deu foi bicicleta.
A pessoa diz assim: nossa, quando eu era pequeno, meu sonho era ter uma bicicleta, mas meu pai não tinha condições, e aí eu andava na bicicleta do meu vizinho, e eu sempre tinha inveja da bicicleta do meu vizinho. O que eu estou dando exemplo muito assim, né? Só um exemplo de palavra de ciência, que você não vai poder ser usado por Deus se os seus desejos não estiverem ordenados. E aquela palavra de João 4 diz assim, que o Senhor diz que ele procura os adoradores, os verdadeiros, e que nós sejamos as verdadeiras adoradoras. Se o seu desejo está desordenado, você começa sendo usada por Deus, você sabe que é por Deus, e chega no momento que você tira Deus de cena e já começa a falar coisas da sua cabeça para o outro. Como que Deus pode te dar um dom de cura física se o seu orgulho não for tratado? Porque se o seu orgulho não for tratado, vai chegar um momento que você vai se sentir a deusa. Você entende a profundidade do que eu estou falando com você? E por que o nosso coração ele precisa ser tratado, e todos os dias nós necessitamos colocar o nosso coração diante do Senhor? Provérbios diz assim para mim e para você: mais do que qualquer coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais do que qualquer coisa, guarda o teu coração. Quem tem coração blindado tem desejo alinhado. E quem tem desejo alinhado não é conivente com o inferno. Quando a gente vai entender os grandes santos da igreja, eu gosto muito disso. Eu vou deixar para falar sobre isso numa outra aula com vocês, mas eu gosto de ver a retidão. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Bento, São Padre Pio, santos que nós gostamos tanto. Quando você começa a estudar a vida desses santos, você começa a entender que os desejos que permeavam a alma desses homens e mulheres estavam completamente na dispensação do Senhor. Completamente na dispensação do Senhor. Vou trazer uma coisa para a nossa realidade. As inquietações que nós temos, numa caixinha eu respondi hoje. A pessoa falou assim: nossa, por que as pessoas más prosperam, têm dinheiro? Né? E me deu uma pontada no coração. Primeiro, se a gente focar na nossa vida, nós não vamos ficar tendo tempo para entender quem tem dinheiro e quem não tem. Se é lícito ou ilícito, o problema é de quem tem, porque Deus vai cobrar é daquela pessoa. E aí Deus falou para mim. Foi um comentário de inveja. Porque se eu trabalhar, eu não estou falando que eu vou ser milionária, mas se eu trabalhar com disciplina, com foco, com inteligência, pedindo o Espírito Santo, eu vou conseguir obter o que eu preciso obter. Então não tenho que ficar olhando. Entende que as inquietações, a gente grava isso para sempre. As inquietações geram em nós desejos desordenados. Os nossos desejos desordenados, eles nos levam a compactuar diretamente com Satanás. E aí eu quero falar para você de impiedade. Quando eu vou pensando em desejo, quantas impiedades estão no meu coração? E são as impiedades que levam as emoções a murcharem e a morrerem por causa do orgulho, do egoísmo. E é uma enfermidade terrível, gente. Tem impiedade que resulta da amargura, do cinismo. Cinismo. Tem gente que é cínica.
E é triste a gente lidar com uma pessoa cínica, porque é dissimulada, é mentirosa. Como isso é importante para que a gente entenda o vaso que nós somos. A palavra fala assim: o Senhor colocou grandes coisas, mas colocou em vaso de barro. Porque a qualquer hora pode rachar, pode cair, pode quebrar. Só que o oleiro perfeito está pronto para nos levar para a olaria quantas vezes forem necessárias. E aí, quando você pensa, tem impiedades. O que é impiedade, gente? É a qualidade do caráter do ímpio. E o nosso coração, muitas vezes, tem sim orgulho, tem egoísmo, tem amargura, e pode ser que em algum momento teve até cinismo. Nós temos que pedir a Deus essa graça. Senhor, olha, passa em revista no meu interior, porque as minhas emoções, elas estão adoecidas. E essas emoções defeituosas, elas trazem para mim uma vida insensível. E o mais importante quando a gente lida com alma, com desejo, com coração, com as inquietações, é que nós somos adestradas, Deus vai adestrando, Deus vai corrigindo, Deus vai mostrando, e pela força do Espírito Santo, ele vai nos ensinando a observar quem está andando com a gente. Então, cuidado, a nossa vontade pode ser má. Você pode ter uma vontade que é má. E existem desejos ilegítimos, como o uso irresponsável da nossa fé e daquilo que Deus nos dá. Entenda, a nossa vontade pode ser má, pode. A minha, a sua, do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. As nossas vontades, elas podem ser más. E existem desejos ilegítimos. Existem desejos em nós que são ilegítimos. E um desejo ilegítimo, ele é fonte de morte. E o Senhor nos alerta, o desejo ilegítimo como o uso irresponsável da nossa fé. E a gente precisa refletir sobre os nossos desejos se quisermos que eles não prejudiquem a nós e os outros. A gente precisa, a gente necessita refletir sobre os nossos desejos, se nós não quisermos que eles prejudiquem a nós e os outros. E, Alessandra, como é que se dá tudo isso? A vontade de Deus é que por meio do arrependimento e da mudança de coração, a gente vai trazendo os nossos desejos egoístas para a presença de Deus, a fim de usufruirmos de forma produtiva de um alinhamento interno. E uma coisa que é linda é quando você se sente à vontade com o seu coração. Porque isso é verdade, é transparência. Ale, o que você deixa como palavra para nós hoje? Provérbios 16, versos 10. Versos 9, aliás. Provérbios 16, versos 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Falar sobre tudo isso é muito difícil para mim, porque antes de falar para você, eu preciso passar em revista na minha vida, na minha história. Eu preciso o tempo todo estar passando em revista. Esses dias eu falei com Deus, Senhor,
eu gostaria que o Senhor ativasse alguns dons que estão em mim, estão adormecidos. Mas eu sei que para isso o conserto vai ser grande. Eu preciso desse conserto. Então, alinha os meus desejos, as minhas vontades. E aí veio algo ao meu coração. Senhor, tente misericórdia de mim, para que o meu coração possa florescer novamente. Eu deixo essa frase para você. Senhor, tem misericórdia de mim, para que o meu coração possa florescer novamente. Tudo isso que nós estamos partilhando, que tem a ver com a fome da alma, sobre esse alinhamento, para que a gente entenda a preciosidade que nós somos, mas também tem tanta coisa desordenada, tem tanta mazela, e que a gente nunca se sinta acima e além daquilo que nós somos. Nós precisamos olhar, e não é questão, gente, de ser de baixa autoestima, não. É uma questão de verdade, Senhor, e eu não sou boa nisso. Senhor, cure o meu coração. Deus, entrou uma inquietação quando eu vi o carro da Joseni. Senhor, entrou-me inquietação quando eu soube que o filho da Rita passou em medicina. Toda inquietação ela vai gerar para você desejo desordenado. E desejo desordenado te levará a compactuar diretamente com Satanás. Entende o que Deus está falando? E tudo isso se deu quando eu disse assim, Deus, sabe aquele dom que eu tinha? Aí ele falou, sem alinhar não tem jeito. Por quê? Eu entendo a vontade de Deus. Ele não quer me perder. E ele não quer que eu me perca de mim mesma. Então é melhor eu não ter aquele dom específico, mas caminhar na presença dele. E isso fez com que eu buscasse uma ordenação tão linda das minhas vontades, dos meus desejos. Gente, vocês acham que se não existisse inferno, eu estaria aqui de leões ungidos? Eu não. Se não existisse inferno, eu não estava nem aí, porque se não tem inferno, todo mundo é de Deus, todo mundo vai para o céu, eu não estou preocupada com nada. Aí você começa a entender o que Deus está falando para a gente. O nosso processo de vida eterna começa na Terra. Quão importante é nós avaliarmos os nossos desejos com relação a tudo que nos cerca. Pai, filho, irmão, marido, namorado, tio, a quem trabalha com a gente, servir na igreja. É claro, gente. Gente, não tem inferno. Suponhamos que saia assim um edital. Urgente, urgente, urgente. Provérbios 16, versos 9. Não tem inferno. O capeta foi amarrado para sempre, não pode tocar a nossa vida. Você sabe que nós ia rezar? Deus ele está falando para a gente, todo alinhamento é necessário para que não haja nenhum tipo de ligação entre vocês e o mal. Porque se ele se apossar daquilo que está no seu coração, ele vai ganhar territórios absurdos na sua vida. E talvez as lutas, elas se tornam intensas demais por causa de um desejo desordenado, onde você deu legalidade para o inimigo agir. Olha como isso é sério, hein? O que é legalidade? É o direito legal sobre alguma coisa. Então, a importância de pedir ao Senhor, alinha-me. Alinha meus desejos, minhas vontades. Me ajuda, Senhor. Porque eu não quero dar legalidade para o mal. Eu não quero, Senhor, dar legalidade para o mal. Senhor, tende misericórdia de mim, para que meu coração possa florescer novamente. Tem, Senhor, misericórdia de mim. Quais são os seus desejos? Você teria condição hoje de elencar
os desejos que permeiam o seu coração, você teria coragem de fazer uma investigação verdadeira e real sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as inquietações. Faça esse exercício. Faça esse exercício. Peça ao Senhor. Todo alinhamento na nossa alma é necessário. Todo alinhamento dos nossos comportamentos são necessários. Senhor, floresce novamente em mim. Quantas vezes eu preciso pedir isso para Deus? Floresce novamente. Meu coração precisa florescer, Senhor. Eu não quero mais carregar as impiedades. Eu não quero ser chamada de ímpia. Eu quero ser chamada de justa. Porque a palavra diz que Deus, a oração do justo é ouvida o tempo todo. E quando nós aprendermos verdadeiramente a passar em revista nos nossos desejos, a nossa confissão vai para um outro nível. Porque a gente não chega lá no confessionário para confessar mecanicamente, ou papapá. Você chega lá, você fala, ó, é assim, 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 o desejo desordenado, ali o demônio perdeu. Ali o demônio perdeu. Porque na hora que o padre absolve você, ele não tem mais legalidade. Você entende por que é tão sério e ao mesmo tempo tão importante nós aprendermos sobre alinhamentos e desejos, para que a gente não seja uma ferida ambulante andando por aí, contaminando tudo, fazendo do nosso jeito, da nossa cabeça, porque a gente não consegue reconhecer orgulho, porque a gente não consegue reconhecer as nossas vaidades, porque a gente acha que a gente é bom demais e Deus falando, não é. Você não é. Olha a seriedade. Olha a seriedade. Por isso eu encerro essa aula dizendo para você, investigue-se de verdade. Gaste dias, horas, investigue-se, anota. Fale, Deus, isso aqui ainda não está curado. Isso aqui não está resolvido. E não dê mais legalidade para o mal agir. Não dê mais legalidade. Os nossos desejos desordenados nos levam a achar que nós somos bons demais, boas demais, excepcionais, quando na realidade nós somos um cisquinho. Olha a importância. Aí você vai compreendendo, né? Você vai compreendendo a procura do nosso Senhor. Você vai compreendendo a procura do nosso Senhor, que diz assim, ando procurando as adoradoras verdadeiras, que me adorarão em espírito e verdade. Se ele está procurando é porque ele não está achando. E se ele está dizendo das verdadeiras é porque tem falsas. Aí você vai entendendo a grandeza daquilo que Deus quer fazer. Então, na próxima aula que nós tivermos juntas, eu vou subir o degrau muito maior para que haja entendimento. E quando nós chegarmos na fase dos dons, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós e que nós possamos usar com sabedoria, com maturidade, com coerência. E por onde nós passarmos, que sejamos as embaixadoras legítimas do reino. Legítimas. Quais são as inquietações? Então, me despeço de vocês, que Deus abençoe.
Na próxima semana eu venho com mais um módulo sobre a fome da alma e eu sei que você vai ficar impactada, porque a aula já está pronta. Eu aproveitei para escrever essa aula de hoje, a próxima aula. Você vai ficar impactada. Impactada. O degrau que nós subiremos será grande. Deus abençoe. Guarde a cada uma de vocês, guarde a cada uma de vocês, proteja cada uma de vocês. E se você gostou desta aula, curte aí no YouTube. Gostou? Dá um joinha, tá? Só para a gente entender se você realmente gostou, se valeu a pena. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, até a próxima semana, a outra semana, que eu venho com um módulo novo para surpreender seu coração. E você vai se surpreender, tá bom? Um beijo. Tchau.